Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você e com toda a sua família. Eu sou o presbítero Adailton e eu quero trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Eu gostaria de convidar você para abrir as Sagradas Escrituras, no Evangelho de São Mateus, no capítulo de número 2, a partir do versículo 12. Sendo por divina advertência, prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho, e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá, até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Versículo de número 19. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Versículo de número 22. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá, e por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia. A palavra do Senhor também nos diz, no livro de Provérbios, capítulo 15, versículo de número 29, que o Senhor está longe dos perversos, mas Ele atende à oração dos justos. Então nós aprendemos nessa passagem que Deus ele tem prazer em responder, em trazer a resposta e atender a necessidade daqueles que estão passando por momentos difíceis, por aflições, estão sendo perseguidos pelo mal. Nós aprendemos que o Senhor, na verdade, Ele quer atender a nossa oração. Mas a Bíblia diz que Ele ouve a oração dos justos. E os justos são aqueles que mantêm um estilo de vida respaldado nas Sagradas Escrituras. Ou seja, ele vive, ele pensa, ele caminha, ele anda pelas Sagradas Escrituras. Quem dessa forma procede é justo, porque é justificado por Deus e pela palavra do Senhor. Mas, quem sabe eu estou falando com alguém que tem andado assim, que tem vivido assim. Alguém que diz: olha, eu tenho a palavra de Deus como meu escudo. Eu tenho a palavra de Deus como a minha direção, é o meu caminho, é a palavra, eu vivo a palavra, eu aspiro e eu inspiro a palavra de Deus. Mas até o momento eu não tenho notado, não tenho observado a resposta que eu tanto espero. A primeira coisa que nós precisamos abordar aqui é que Deus, para responder à nossa necessidade, nós precisamos nos dispor para buscar ao Senhor. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Será que realmente Deus não tem respondido a sua oração? Talvez eu estou falando com alguém que tem orado há anos, que tem esperado no Senhor há muito tempo, mas não tem notado ou não tem recebido a resposta da sua oração. E a pergunta que fica é: será que realmente Deus não tem respondido a sua oração? Ou você não tem sido sensível à voz de Deus? De repente o Senhor já trouxe essa resposta há muito tempo. De repente o Senhor, o tempo todo, está trazendo resposta e você não tem observado. Porque nós, para falarmos com Deus, só temos um método, é a oração. A única maneira de falarmos com Deus é através da oração. Não podemos falar com o Senhor através das redes sociais, através do WhatsApp, através do Instagram, através do Facebook ou através de qualquer outro meio de comunicação. A única linha que nos liga a Deus é a oração, é o joelho no chão e colocarmos a nossa boca no pó. Mas Deus, Ele possui vários métodos, vários meios para falar conosco, para falar com os seus servos. De repente Deus está falando com você. De repente Deus está trazendo, eu já trouxe a resposta da sua oração, mas você não observou, você não percebeu, porque talvez você não tenha estado sensível à voz de Deus. E é necessário que a gente esteja atento, porque Deus muitas das vezes está falando conosco e nós não estamos percebendo. Deus pode usar uma pessoa, Deus pode usar um irmão e até o ímpio para falar conosco.
e nós não observamos. Deus, ele no passado usou até um animal, uma jumenta, para falar com o homem. Deus, ele pode usar até a natureza para falar conosco e nós não observamos. Sabemos que de forma mais intensa e de forma mais clara, Deus usa a sua santa palavra para falar conosco. Mas nós observamos nesse texto que nós acabamos de ler, que Deus, por várias vezes, por algumas vezes aqui, ele falou com José para fugir da perseguição, fugir para o Egito, fugir do perigo, porque havia uma ameaça contra a vida de Jesus, ainda menino. Mas de que forma Deus falou com José? Através do sonho. De repente Deus, ele tem falado com você através dos sonhos, mas você não tem dado importância. Você não tem notado que, de repente, o pedido que você fez, o milagre que você precisa, ou a resposta que você tanto espera, Deus já falou com você ou tem falado através de alguns sonhos, mas você não tem se sensibilizado à voz do Senhor através dos sonhos. A Bíblia diz que José, o filho de Jacó, Deus tinha um projeto, Deus tinha um plano na vida de José. E a maneira como Deus revelou foi através dos sonhos. Deus tinha para a vida de José o projeto de que ele fosse um chefe de estado, que ele fosse governador, e assim ele foi governador do Egito. Mas Deus mostra para José essa grandeza, ou esse projeto que Deus tinha para a vida dele através de um sonho. Deus fala com Salomão também através de um sonho e pede para Salomão, pedir para ele o que ele quisesse, pois Deus estava disposto a dar para Salomão aquilo que ele desejasse. E isso foi através de um sonho. E aqui nós vemos nessa passagem que Deus fala por várias vezes com José através dos sonhos. Olha, meus queridos, meu irmão, minha irmã, meu amigo, você que está do outro lado desse vídeo, diante dessa palavra, Deus te colocou aí, porque Deus está te alertando. Quem sabe Ele trouxe a resposta da sua oração através de um sonho e você não observou. Eu tenho um breve testemunho para contar para você. Eu sou uma prova viva de que Deus falou comigo de forma extraordinária através de um sonho. Há muitos anos atrás, eu passava por uma grande dificuldade financeira. E de repente, uma grande porta se abriu. Mas eu quero dizer para você que tome cuidado também com as vozes que você ouve. Por isso que você precisa estar aos pés do Senhor, para que você não seja confundido, pois Deus não trará nenhuma confusão para os seus servos. Deus não deixará os seus servos sem resposta ou confundidos, porque ao mesmo tempo que você pede, de repente portas podem se abrir e não é Deus que está abrindo essas portas. De repente a porta escancarada que está aberta, ou que está perto de se abrir, não é Deus. Você precisa entender, ser sensível à voz de Deus e compreender quando Deus está no negócio. E assim aconteceu comigo. Naquela minha necessidade, algumas portas se abriram, mas aquelas portas que se abriram estavam sugando todo o meu tempo. Não me permitia estar na casa de Deus, perto de Deus. E a minha necessidade me levou a dar uma resposta sem pensar, sem raciocinar. Eu disse sim para aquela oportunidade, para aquela oferta que me fora feita. Porém, depois eu fiquei confuso. Mas essa porta não é de Deus. Porque eu não tenho mais tempo para Deus, eu não tenho mais tempo agora para estar na igreja. E por 2 vezes algumas portas se abriram para mim, mas cada porta que se abria, essa porta me afastava mais de Deus. E o que eu fiz? Eu era novo na fé ainda. Eu procurei alguns irmãos da igreja e eu pedi alguns conselhos. E alguns irmãos disseram para mim: olha, meu irmão, é de Deus, porque Deus sabe da sua necessidade. Deus compreende a sua situação, não se preocupe. Mas eu falei com outros irmãos e aqueles outros irmãos falaram: não, meu irmão, você foi precipitado na sua resposta. Como é que vai ficar a sua situação? Você não tem mais tempo de vir à igreja. Como é que fica a tua comunhão com Deus? E aquilo me causou confusão, irmãos, porque eu perguntava para um e perguntava para outro, mas a resposta não foi uma resposta convincente. Eu fiquei confuso, porque aquela minha necessidade me oprimia também. Mas eu resolvi fazer o seguinte: eu falei com Deus, eu falei: Senhor, se o irmão
ou a irmã, se o irmão A ou o irmão B são filhos de Deus e o Senhor pode falar com eles, o Senhor também pode falar diretamente comigo, porque eu também sou teu filho. E aí eu coloquei na mão de Deus e fui orar ao Senhor, pedindo para que Deus me revelasse se era de Deus ou não aquela porta que se abriu. E eu coloquei o joelho no chão. E naquele mesmo dia, à noite, eu tive um sonho. Eu sonhava que eu olhava para os céus à noite, e nos céus eu via duas luas ao mesmo tempo. Uma lua cheia, muito grande, muito bonita, e a outra lua pela metade. E eu olhava para os céus e ficava sem entender, sem compreender. Fiquei admirado até, porque eu nunca tinha visto aquilo ali. Duas luas nos céus ao mesmo tempo. E pela manhã, quando eu acordei, eu lembrei dos sonhos. O Espírito de Deus me fez lembrar daquele sonho. E quando eu lembrei do sonho, eu também lembrei que eu tinha colocado um propósito diante de Deus. Que eu tinha perguntado para o Senhor se aquela porta era de Deus, se Deus estava naquele negócio. Eu precisava de uma resposta. E imediatamente, meu irmão, minha irmã, quando eu falei essas palavras no meu pensamento com Deus, imediatamente o Espírito Santo me trouxe a revelação daquele sonho. Deus estava falando comigo através daquele sonho. Aquele sonho não era um sonho qualquer. Eu fui sensível à voz de Deus, pois Deus falou comigo através daquele sonho, que aquela porta não era de Deus. Então Ele me fez entender o sentido das luas. A lua cheia, aquela lua grande e enorme, representava a minha vida financeira. Uma vez que eu estava precisando de dinheiro, então eu ia ter dinheiro. Mas a lua pela metade representava a minha vida espiritual, que eu estava deixando pela metade, que eu estava deixando a desejar. E agora cabia a mim decidir o que eu queria: Deus ou dinheiro, Deus ou aquela porta. O meu compromisso, a minha vida espiritual, a minha comunhão com Deus, ou a minha vida financeira bem estabilizada, o que eu queria. E graças a Deus, eu louvo ao Senhor, porque Deus falou comigo e eu decidi que eu queria Deus e abri mão daquelas portas. Meu irmão, minha irmã, seja sensível à voz de Deus, porque com certeza Deus tem trazido resposta para a sua oração. Se você é um homem justo, se você é uma mulher justa que vive pela palavra, você é temente a Deus, Deus não vai te deixar sem resposta. Observe, porque nos mínimos detalhes Deus está falando com você. Quem sabe Deus está falando com você agora através dessa palavra, através desse meu testemunho. Ou Deus tem falado com você através dos sonhos, através do vizinho, através da natureza, através de uma situação. Deus tem falado com você, Deus tem falado conosco. Receba essa palavra no seu coração e que toda dúvida, que toda incerteza caia por terra no nome de Jesus. Eu quero orar por você e com você nessa oportunidade. Querido Deus e eterno Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus, Tu és o maior dos maiores, Tu és o Rei da Glória. Tu és aquele que conhece o profundo e o escondido. Tu és aquele, meu Deus, que conhece todas as coisas, a mente, o coração, e pode sondar, meu Deus, as coisas mais profundas da vida. Eterno Deus, eu quero te pedir, Senhor, por esse meu irmão, por essa minha irmã, por essa pessoa, Senhor, que se colocou diante desse vídeo, que o Senhor colocou diante desta mensagem, meu Pai, porque o Senhor tem algo para a vida dela, para a vida dele. O Senhor tem uma resposta, meu Pai. Meu Deus, tira dos olhos todas as vendas e tira dos ouvidos toda a surdez e faz com que, meu Pai, essa pessoa enxergue, com que ela entenda que o Senhor tem falado com ela, mas ela não tem percebido até o momento. Ela não tem notado que o Senhor tem trazido a resposta da sua oração. Meu Deus, nesse momento a minha oração é para que o Senhor desvende, meu Pai, dos olhos toda escuridão, toda cegueira no nome de Jesus e tira dos ouvidos toda falta de compreensão. Meu Pai, abençoa essa pessoa, abençoa a família, abençoa a saúde, o trabalho, abençoa, meu Deus, em nome de Jesus, todas as áreas da vida desse meu irmão, dessa minha irmã. Essa é a minha oração, agradecido, meu Deus, por esse dia e por essa oportunidade, em nome de Jesus. Deus abençoe. Eu quero pedir a você que ainda não é inscrito nesse canal, faça sua inscrição clicando nesse botão aqui abaixo, onde tem o nome inscrever-se. Não deixe também de fazer o seu comentário, curta o nosso vídeo, deixe o seu like e também, se possível, compartilhe essa mensagem com outras pessoas para que esta palavra possa alcançar milhares e milhares de vidas
no nome de Jesus. Também marque o sininho de notificações na opção todas, para que todas as vezes que nós colocarmos aqui um novo conteúdo, uma nova palavra, uma mensagem de Deus, você seja notificado pelo YouTube, em nome de Jesus. Deus abençoe e até breve, querendo Deus, em nome de Jesus. Amém.